4 de setembro de 476. O salão do trono está em silêncio. Um silêncio pesado, daqueles que você sente no peito. As tochas nas paredes estão quase apagando. As sombras se esticam pelo mármore como dedos negros rastejando em direção ao centro da sala. E no centro, sentado num trono grande demais para o próprio corpo, está um garoto de 14 anos. O manto púrpura escorre pelo chão como uma poça de sangue seco. Ele sente as mãos tremendo e aperta os braços do trono com força para que ninguém perceba. Mas perceber quem? Os senadores fugiram, os guardas desertaram, os servos desapareceram. Ele está completamente, absolutamente, sozinho. Do lado de fora, o som de 30.000 homens armados faz o chão vibrar, botas, armaduras, cavalos batendo os cascos na pedra. Um general germânico chamado Odoacro está parado diante dos portões com o maior exército que a Itália já viu. E ele mandou uma única mensagem para dentro do palácio: abram, ou eu abro. O garoto ouve os portões rangendo. O som do metal contra a pedra ecoa pelo salão vazio. Passos, muitos passos, ficando mais altos, mais próximos. Ele sabe o que acontece quando um exército entra num palácio. Ele cresceu ouvindo as histórias. Imperadores degolados nos próprios aposentos, famílias inteiras executadas para que nenhum herdeiro sobrevivesse, crianças jogadas das muralhas para que a linhagem acabasse ali. A história de Roma é uma história escrita com o sangue dos que perderam o trono. E agora, os passos param, bem na entrada do salão. O Odoacro aparece na porta, um homem enorme, armadura manchada de viagem, espada na cintura. Atrás dele, dezenas de soldados. O garoto consegue ver o brilho das lâminas refletindo a luz fraca das tochas. O general caminha devagar até o trono. Cada passo ecoa como um trovão naquele salão vazio. O garoto tenta se levantar, as pernas falham. Ele fica ali, sentado, olhando para cima. 14 anos encarando o homem que veio tomar o mundo. O Odoacro para diante do trono. Olha para o garoto por um longo momento. E então, faz algo que ninguém esperava. Ele estende a mão, gentilmente, quase como um pai tirando o casaco de um filho. Ele remove o manto púrpura dos ombros do menino, pega a coroa, pega o cetro, dobra o manto com cuidado, coloca tudo numa caixa de madeira e manda essa caixa para Constantinopla, com uma mensagem de 5 palavras. O Ocidente não precisa mais de imperador. O garoto não foi executado, não foi preso, não foi torturado. Odoacro mandou ele viver numa vila no sul da Itália, com uma pensão. O último imperador de Roma, aposentado aos 14 anos, mandado para casa como um estagiário demitido no primeiro mês. O nome dele, Rômulo Augusto. Rômulo, como fundador lendário de Roma. Augusto, como o primeiro e mais poderoso imperador. O último carregava os nomes do primeiro e do maior, e terminou seus dias num vilarejo à beira-mar, esquecido pelo mundo que sua família um dia governou. Odoacro Santo. Para e pensa um segundo no que acabou de acontecer. Um império que controlava da Inglaterra ao Iraque, da Alemanha ao Egito. Um império com 400.000 quilômetros de estradas, 400.000 soldados, 60 milhões de habitantes. Terminou assim? Com um garoto de 14 anos entregando uma caixa de roupas? Como é que se chega a esse ponto? Como é que o maior poder que a humanidade já construiu se degrada tanto, que no final, um general bárbaro consegue tomar tudo sem desembainhar a espada? Para responder isso, precisamos voltar 300 anos. Para o momento exato em que as primeiras rachaduras apareceram. E posso te garantir uma coisa: as razões que destruíram Roma são tão parecidas com o que a gente vive hoje que dá um frio na espinha. Aliás, se você estiver no ônibus, na academia, deitado no sofá, pode deixar o celular de lado e só ouvir. Essa história vale cada minuto. Vamos lá. Ano 180 depois de Cristo. Roma ainda parecia invencível. As fronteiras iam longe demais para qualquer cidadão comum imaginar. No norte, legionários vigiavam rios gelados e florestas escuras. No sul, o deserto queimava sob o sol do Egito e da África. No leste, cidades riquíssimas falavam grego, aramaico, latim, persa, e todas, de alguma forma, estavam presas ao mesmo centro de poder. Roma era mais do que uma cidade. Roma era uma ideia, uma promessa. A promessa de que, se você estivesse dentro das fronteiras do império, existia ordem. Existia lei, existia estrada, existia moeda, existia exército, existia um imperador. Mas naquela noite, em 17 de março do ano 180, essa promessa começou a rachar. O imperador Marco Aurélio estava morrendo. Ele não morreu em Roma. Morreu longe, perto das fronteiras do Danúbio, cercado por militares, frio, doença e guerra. Marco Aurélio era lembrado como um imperador filósofo. Um homem que escrevia sobre virtude, autocontrole, dever, disciplina. Um governante que parecia entender que o poder não era um prêmio, mas um peso. E quando ele fechou os olhos pela última vez, Roma perdeu mais do que um imperador.
Perdeu o último símbolo de equilíbrio, porque quem herdou o trono foi seu filho, Cômodo. E Cômodo não queria ser lembrado como administrador, guerreiro ou filósofo. Ele queria ser adorado. Ele queria ser Hércules. Ele queria entrar na arena vestido como gladiador e ser aplaudido por uma cidade que já não sabia se estava diante de um imperador ou de um homem completamente perdido dentro do próprio delírio. Roma olhava para ele e ainda fingia que estava tudo bem. Essa é uma das coisas mais assustadoras sobre a decadência. Ela raramente começa com gritos, ela começa com desculpas. É só uma fase. Roma já passou por coisa pior. O império é grande demais para cair. Mas no dia 31 de dezembro do ano 192, Cômodo foi assassinado. E quando o corpo dele caiu, Roma descobriu algo terrível. O trono não era mais sagrado, era vulnerável. E pior ainda, estava à venda. No ano 193 aconteceu um dos episódios mais vergonhosos da história romana, o ano dos 5 imperadores. Pertinax assumiu o poder. Durou menos de 3 meses. Foi morto pela guarda pretoriana, a tropa que deveria proteger o imperador. E então, em vez de defender Roma, aqueles soldados fizeram algo que parecia impossível. Leiloaram o império. Isso mesmo. O trono de Augusto, de Trajano, de Marco Aurélio, foi colocado à venda como um cavalo em feira. Quem pagasse mais, virava imperador. Um senador chamado Didio Juliano ofereceu uma fortuna aos soldados e comprou o cargo. Pensa nisso por um segundo. O maior império do mundo tinha chegado ao ponto em que a legitimidade política podia ser comprada por quem prometesse mais dinheiro a homens armados. E quando uma sociedade chega nesse ponto, a queda não precisa mais vir de fora. Ela já começou por dentro. Didio Juliano governou por 66 dias. Depois foi executado. E quem venceu a disputa foi Septímio Severo, um general forte, inteligente, implacável. Ele entendeu a nova regra do jogo melhor do que qualquer um. Quem controlava o exército, controlava Roma. Antes de morrer, Severo teria deixado um conselho aos filhos: enriqueçam os soldados, ignorem todos os outros. Essa frase é quase uma sentença de morte para o império. Porque, a partir dali, Roma começou a depender cada vez menos de instituições e cada vez mais da lealdade comprada das tropas. O Senado perdeu força, a lei perdeu força, a tradição perdeu força. E o exército virou o verdadeiro eleitor de Roma. Só que soldado precisa ser pago. E quando o governo precisa pagar cada vez mais soldados, cada vez mais bônus, cada vez mais campanhas militares, ele começa a procurar dinheiro onde dá. Aumenta impostos, confisca propriedades, desvaloriza a moeda. E quando a moeda perde valor, a confiança também perde. Porque impérios não sobrevivem só com muralhas. Impérios sobrevivem com confiança. Confiança de que o salário de hoje ainda vai valer amanhã. Confiança de que a lei será a mesma para ricos e pobres. Confiança de que o governante governa para manter a ordem, não apenas para comprar sobrevivência. E Roma começou a perder tudo isso. No ano 212, o imperador Caracalla tomou uma decisão gigantesca. Concedeu cidadania romana a praticamente todos os homens livres do império. À primeira vista, parecia uma medida generosa, mas havia um detalhe. Cidadãos pagavam certos impostos e, de repente, milhões de pessoas passaram a estar dentro da máquina fiscal romana. Roma precisava de dinheiro, sempre mais dinheiro, para guerras, para soldados, para burocracia, para sustentar o império que estava ficando caro demais para existir. Então chegou o ano 235, e agora a rachadura virou abismo. Começava a crise do terceiro século. Durante quase 50 anos, Roma mergulhou num caos tão profundo que, olhando de longe, parece impossível que o império tenha sobrevivido. Entre 235 e 284, mais de 20 homens passaram pelo trono imperial. Muitos foram assassinados. Alguns duraram meses, outros, semanas. Havia imperador proclamado por legiões na fronteira, imperador proclamado no Oriente, imperador proclamado no Ocidente, imperador morto pelo próprio exército antes de conseguir chegar a Roma. A mensagem era simples e brutal. Se os soldados gostassem de você, você subia. Se parassem de gostar, você morria. Enquanto isso, nas fronteiras, os inimigos perceberam. E esse é outro ponto importante da história. Roma não caiu porque os bárbaros ficaram fortes de repente. Roma caiu porque os bárbaros olharam para ela e perceberam que ela estava ficando fraca. No norte, povos germânicos pressionavam as fronteiras. No leste, o Império Sassânida, na Pérsia, atacava com força. No ano 251, o imperador Décio morreu lutando contra os godos na Batalha de Abrito. Foi a primeira vez que um imperador romano morreu em combate contra um inimigo estrangeiro. Roma sentiu o choque, mas o pior ainda estava por vir. No ano 260, o imperador Valeriano foi capturado vivo pelo rei persa Sapor I. Capturado, vivo, o imperador romano nas mãos de um rei estrangeiro. Para os romanos isso era quase impensável.
A imagem do imperador, que deveria representar a ordem do mundo, virou troféu de guerra. E quando os símbolos caem, as pessoas percebem. O mito da invencibilidade romana estava sangrando. Ao mesmo tempo, a economia desmoronava, a moeda perdia prata, os preços subiam, o comércio ficava inseguro, cidades encolhiam, estradas que antes levavam mercadorias, cartas e soldados agora também levavam medo. E então, em várias regiões, as pessoas começaram a fazer uma pergunta perigosa. Por que obedecer a Roma se Roma não consegue mais nos proteger? Essa pergunta é veneno para qualquer império, porque o império só existe enquanto suas partes acreditam que o centro ainda vale a pena. E várias partes começaram a se afastar. A Gália se separou por um tempo. Palmira, no Oriente, cresceu como poder independente. Roma estava se despedaçando. Mas então veio Aureliano. Ano 270. Aureliano foi um desses homens que parecem aparecer quando a história está à beira do colapso. Duro, rápido, militar. Em poucos anos, reconquistou territórios perdidos, derrotou Palmira, recuperou a Gália e tentou costurar o império de volta. Ele recebeu o título de Restitur Orbis, restaurador do mundo. Mas presta atenção nisso. Quando o imperador precisa ser chamado de restaurador do mundo, é porque o mundo já quebrou. Aureliano também mandou construir muralhas ao redor de Roma. As muralhas aurelianas começaram a ser erguidas por volta do ano 271. E isso revela algo profundo. Durante séculos, Roma não precisou de muralhas fortes. A cidade era protegida pela distância, pelo exército, pelo medo que os outros tinham dela, mas agora a própria capital precisava se cercar de pedra. O coração do império estava com medo. Aureliano salvou Roma por um tempo, mas não curou Roma. Ele apenas segurou a hemorragia. No ano 284, surge Diocleciano. E Diocleciano entendeu uma coisa que muitos antes dele não quiseram admitir. O império era grande demais para um homem só governar. Então ele fez algo radical. Dividiu o poder. Em 293, criou a tetrarquia. 4 governantes administrando diferentes partes do império. 2 Augustos. 2 Césares. A ideia era simples. Se uma fronteira fosse atacada, haveria um imperador por perto. Se uma crise surgisse, alguém responderia rápido. Administrativamente, fazia sentido, mas simbolicamente era perigoso. Porque Roma, que antes era uma unidade em torno de um centro, agora se acostumava a funcionar em partes. O império estava vivo, mas já não era inteiro do mesmo jeito. Diocleciano também reorganizou impostos, fortaleceu a burocracia e tentou controlar preços. No ano 301, publicou o Édito de Preços Máximos, tentando impedir a inflação por decreto. Mas preços não obedecem ao medo para sempre. Quando a economia está doente, uma ordem imperial pode até calar o sintoma por um instante, mas não elimina a doença. E então veio Constantino. Ano 312. Constantino marchava para enfrentar Maxêncio na Batalha da Ponte Milvia. Segundo a tradição cristã, antes da batalha ele teria visto um sinal no céu. Um símbolo, uma promessa de vitória. Constantino venceu. No ano seguinte, 313, veio o Édito de Milão, garantindo tolerância ao cristianismo. Aquilo mudou a história do mundo. Roma, que havia perseguido cristãos, agora começava a se transformar em um império onde o cristianismo cresceria até se tornar força central. Mas Constantino fez outra coisa ainda mais decisiva para a queda do Ocidente. No ano 330, ele fundou uma nova capital, Constantinopla. A Nova Roma, construída no encontro entre Europa e Ásia, protegida por muralhas, cercada por rotas comerciais, próxima das riquezas do Oriente. Constantinopla era estratégica, brilhante, poderosa. Mas, para o Ocidente, carregava uma mensagem silenciosa. Roma já não era mais o centro indispensável do mundo romano. A riqueza começou a olhar para o leste, a política começou a olhar para o leste, o futuro começou a olhar para o leste, e o Ocidente pouco a pouco ficou mais pobre, mais rural, mais frágil, mais dependente de generais. Roma ainda era símbolo, mas Constantinopla era poder. E aí chegamos ao ano 376. Guarde essa data, porque aqui a história acelera. Um povo chamado Visigodos apareceu na fronteira do rio Danúbio. Eles não chegaram apenas como invasores, chegaram como refugiados. Atrás deles vinha algo ainda mais assustador: os hunos. Os hunos eram cavaleiros das estepes, rápidos, violentos, imprevisíveis. Povos inteiros fugiam diante deles. Os visigodos pediram permissão para entrar no território romano. Queriam abrigo, queriam comida, queriam segurança. Roma aceitou. Mas aceitou mal. Oficiais corruptos exploraram os godos, venderam comida a preços absurdos, humilharam seus líderes e, segundo relatos antigos, chegaram a trocar carne de cachorro por crianças escravizadas. Pensa na cena.
Um povo inteiro, faminto, armado, desesperado, dentro das fronteiras romanas, sendo tratado como lixo por administradores corruptos. Isso não era política, era explosivo. Aí explodiu. Os godos se rebelaram. 2 anos depois, em 9 de agosto de 378, aconteceu a Batalha de Adrianópolis. O imperador Valente marchou contra os godos. Ele subestimou o inimigo, atacou sem esperar reforços, e o resultado foi uma catástrofe. O exército romano foi destruído. Valente morreu no campo de batalha. O corpo dele nunca foi identificado com certeza. Adrianópolis foi um trauma. Não porque Roma nunca tivesse perdido batalhas antes. Roma já tinha perdido muitas. Mas Adrianópolis mostrou uma coisa nova. Grupos bárbaros, dentro do território imperial, podiam destruir um exército romano comandado pelo próprio imperador. O medo mudou de lado. E depois disso, Roma fez o que impérios cansados fazem quando não conseguem mais vencer completamente. Negociou. Em 382, os godos foram autorizados a viver dentro do império como federados. Eles deveriam fornecer soldados a Roma, mas manteriam seus próprios líderes, suas próprias estruturas, sua própria identidade. Era uma solução prática, mas também era uma confissão. Roma já não conseguia absorver todos. Agora precisava conviver com povos armados dentro de suas fronteiras. Era como colocar uma segunda autoridade dentro da própria casa. E esperar que ela nunca discordasse de você. No ano 395, morre Teodósio I. Ele foi o último imperador a governar, ainda que por pouco tempo, as 2 partes do império. Depois de sua morte, o império foi dividido entre seus filhos. Arcádio ficou com o Oriente, Honório ficou com o Ocidente. Honório tinha cerca de 10 anos. 10 anos. Mais uma vez, o Ocidente estava nas mãos de uma criança. E quando o trono é ocupado por uma criança, o poder real vai para quem está ao lado dela. Generais, conselheiros, cortesãos, intrigantes. O Ocidente começou a ser governado por sombras. Um desses homens era Estilicão, general de origem vândala, mas leal a Roma. Durante anos ele segurou o Império Ocidental como alguém segurando uma porta enquanto a casa pega fogo. Mas havia incêndios demais. No ano 402, a corte imperial ocidental se transferiu para Ravenna. Não foi por beleza, foi por medo. Ravenna era cercada por pântanos, mais fácil de defender. Roma, a cidade eterna, já não era segura o bastante para ser o centro político do próprio império. Esse detalhe diz tudo. Quando o governo abandona a cidade que dá nome ao império, alguma coisa profunda já morreu. E então veio a noite de 31 de dezembro de 406. Enquanto muitos talvez celebrassem a virada do ano, povos inteiros cruzaram o rio Reno. Vândalos, suevos, alanos. A fronteira da Gália se rompeu. E não foi uma pequena invasão. Foi uma migração armada. Famílias, guerreiros, animais, carroças, líderes, todos atravessando uma linha que Roma havia defendido por séculos. A Gália, uma das regiões mais importantes do Ocidente, mergulhou no caos. Cidades foram saqueadas, propriedades destruídas, estradas tomadas. A autoridade romana virou uma lembrança distante. E enquanto isso acontecia, Alarico, rei dos Visigodos, se aproximava de Roma. Alarico não era simplesmente um bárbaro ignorante vindo destruir civilização. Ele conhecia Roma. Ele havia servido dentro do sistema romano. Ele queria reconhecimento, terras, pagamento, posição. Durante anos negociou. Foi ignorado. Prometiam e não cumpriam. Humilhavam e adiavam. Roma ainda falava como império dominante, mas já não tinha força para sustentar o tom. Então, no ano 410, Alarico entrou em Roma. O saque de Roma. 410. Essa data caiu sobre o mundo como um trovão. Roma não era saqueada por um inimigo estrangeiro havia quase 800 anos. O impacto psicológico foi imenso. Cristãos, pagãos, senadores, camponeses, todos tentavam entender como a cidade eterna podia ser violada. Se Roma podia cair, o que ainda era seguro. Santo Agostinho, vivendo no norte da África, escreveu sua grande obra, A Cidade de Deus, em resposta a esse trauma. Porque a queda de Roma não era apenas política, era espiritual, era mental. Era como se o chão da história tivesse rachado. Mas, por incrível que pareça, 410 ainda não foi o fim. Roma continuou, ferida, humilhada, menor, mas continuou. E é aqui que a queda se torna ainda mais interessante. Porque o fim de Roma não parece uma explosão, parece uma longa retirada. Um território perdido aqui, uma receita perdida ali, um general assassinado, um acordo desesperado, uma província que para de mandar impostos, uma elite local que decide cuidar de si mesma, um exército que já não obedece como antes. A máquina não para de uma vez, ela vai falhando peça por peça. No ano 429, os vândalos atravessaram para o norte da África.
E talvez essa tenha sido uma das facadas mais profundas no corpo do Ocidente. Porque o norte da África não era uma região qualquer. Era uma fonte vital de grãos, impostos e riqueza. Roma precisava da África. A Itália precisava da África. O exército precisava da África. E em 439, os vândalos tomaram Cartago. Cartago, a antiga inimiga de Roma nas guerras púnicas, agora estava nas mãos de um povo germânico. E com Cartago perdida, o Ocidente perdeu uma de suas bases econômicas mais importantes. A partir daí, a pergunta não era mais Roma vai se recuperar? A pergunta era, com que dinheiro? Porque sem a África, sem impostos suficientes, sem controle total da Gália, sem estabilidade na Espanha, sem força militar própria, o Império Ocidental começou a virar uma casca. Por fora, ainda tinha título, ainda tinha imperador, ainda tinha cerimônia, ainda tinha moedas com rosto imperial, mas por dentro, o poder estava escapando. Então chegaram os hunos. Átila, o nome dele atravessou a Europa como uma ameaça. No ano 451, Átila invadiu a Gália. E Roma, incapaz de enfrentá-lo sozinha, precisou se aliar aos visigodos. Percebe a ironia? A mesma Roma que um dia absorvia povos derrotados agora dependia desses povos para sobreviver. O general romano Aécio, um dos últimos grandes homens militares do Ocidente, reuniu uma coalizão e enfrentou Átila na Batalha dos Campos Catalâunicos. Foi uma batalha gigantesca, sangrenta, confusa, e, ao final, Átila recuou. Roma respirou, mas não venceu como antes, sobreviveu. Existe uma diferença enorme entre vencer e sobreviver. No ano seguinte, 452, Átila invadiu a Itália. Cidades foram destruídas. O norte da península foi devastado. Ele chegou a ameaçar o coração do Ocidente, mas recuou. No ano 453, Átila morreu. O Império Huno se desfez rapidamente, e Roma poderia ter pensado, estamos salvos, mas não estava, porque o problema nunca foi apenas Átila. O problema era que Roma já não tinha estrutura para se reerguer depois de cada golpe. O Império Jovem apanha e se fortalece. O Império Velho apanha e perde mais um pedaço. No ano 454, o Imperador Valentiniano III mandou matar Aécio. Sim, Roma matou um dos últimos generais capazes de defendê-la. E no ano seguinte, 455, Valentiniano também foi assassinado. O centro político virou um ninho de traições, e então os vândalos vieram do mar. Em 455, os vândalos saquearam Roma, de novo. Pela segunda vez em menos de 50 anos, a cidade eterna foi tomada. Mas agora o choque era diferente. Em 410, o mundo ficou horrorizado. Em 455, o mundo já estava se acostumando, e talvez essa seja uma das partes mais tristes da decadência. O absurdo vira rotina. O impensável acontece uma vez e todos gritam. Acontece de novo e todos lamentam. Acontece pela terceira vez e todos dizem, é assim mesmo. Depois disso, os imperadores do Ocidente passaram a ser quase figuras decorativas. Homens subiam ao trono com apoio de generais germânicos. Caíam quando esses generais mudavam de ideia. Um dos personagens mais importantes dessa fase foi Ricímero, um comandante de origem germânica que, durante anos, colocou e derrubou imperadores no Ocidente. Ele não precisava ser imperador. Era mais útil controlar quem usava a coroa. Roma tinha chegado a um ponto humilhante. O título imperial ainda existia, mas o poder verdadeiro estava nas mãos de chefes militares. Ainda houve uma última tentativa real de recuperação. Majorian. No ano 457, Majoriano se tornou imperador. Ele tentou reformar o Estado, reconstruir a autoridade, recuperar territórios e enfrentar os vândalos. Era competente, enérgico, talvez o último imperador ocidental que realmente entendeu a gravidade da situação. Mas Roma já era uma máquina sabotada por dentro. Em 461, Majoriano foi deposto e executado. Depois dele, a esperança ficou menor, muito menor. No ano 468, o Oriente e o Ocidente tentaram uma grande expedição contra os vândalos no norte da África. Era a aposta final. Uma frota imensa. Recursos gigantescos. A tentativa de recuperar Cartago e restaurar a base econômica do Ocidente. Mas a campanha fracassou. Um desastre caríssimo. E quando essa tentativa afundou com ela a última chance real de salvar o Império Ocidental. A partir daí, o fim era apenas questão de tempo. E tempo para Roma estava acabando. No ano 475, um general chamado Orestes tomou o controle na Itália. Ele colocou seu próprio filho no trono. O nome do garoto era Rômulo Augusto. Rômulo como fundador de Roma, Augusto como primeiro imperador. Mas os inimigos dele o chamavam de Augustulo. Pequeno Augusto. Um apelido cruel. Quase uma piada histórica. O menino não governava de verdade. Quem mandava era o pai.
Mas o exército na Itália era formado em grande parte por soldados germânicos federados, homens que lutavam por Roma, mas não se sentiam exatamente romanos. Eles queriam terras, queriam pagamento, queriam o que havia sido prometido a outros povos antes deles. Orestes recusou. E essa recusa foi o último erro. Os soldados se revoltaram. Escolheram como líder Odoacro. Em 28 de agosto de 476, Orestes foi capturado e executado perto de Placência. Poucos dias depois, Odoacro marchou para Ravenna. E então voltamos ao começo, 4 de setembro de 476, o garoto no trono, o salão vazio, os passos se aproximando, o manto púrpura sendo retirado, a coroa sendo colocada numa caixa, as insígnias imperiais enviadas para Constantinopla, e aquela mensagem silenciosa, devastadora: o Ocidente não precisa mais de imperador. Odoacro não destruiu Roma em um dia. Ele apenas apagou a luz de uma casa que já estava abandonada, e talvez seja por isso que a queda de Roma assuste tanto, porque ela não foi causada por uma única batalha, não foi um único invasor, não foi uma única decisão errada, foi uma soma. Crise política, corrupção, exército mais poderoso que o Estado, moeda fraca, impostos pesados, fronteiras pressionadas, elites desconectadas, povos entrando no império sem integração real, dependência de mercenários, perda de confiança, divisão entre Oriente e Ocidente, governantes fracos, generais ambiciosos, províncias que deixaram de acreditar no centro. Roma não caiu porque ficou pobre de repente. Ela caiu porque ficou incapaz de resolver os próprios problemas. E quando o império perde essa capacidade, ele pode continuar existindo no papel por muito tempo, pode manter bandeiras, títulos, cerimônias, palácios, moedas, discursos, mas por dentro já virou memória. Agora, tem uma coisa importante. A queda de 476 foi a queda do Império Romano do Ocidente. No Oriente, Roma continuou. Constantinopla seguiu viva por quase 1000 anos, até 1453. Os habitantes de Constantinopla ainda se chamavam romanos. O império que hoje muita gente chama de bizantino era, para eles, Roma. Ou seja, Roma caiu, mas também não caiu completamente. Ela mudou de forma. Virou igreja, virou direito, virou língua, virou arquitetura, virou memória política, virou sonho de reis, papas, imperadores e ditadores que, durante séculos, tentaram vestir algum pedaço daquela púrpura antiga, porque Roma nunca foi apenas um lugar. Roma foi uma ideia tão poderosa que, mesmo depois de perder o trono, continuou governando a imaginação do mundo. Mas se existe uma lição na queda do Ocidente, talvez seja esta: nenhuma civilização cai apenas quando os inimigos entram pelos portões. Ela começa a cair muito antes, quando a verdade vira inconveniente, quando o cargo vale mais que o dever, quando o exército vira ferramenta política, quando a moeda perde confiança, quando os cidadãos deixam de acreditar que o sistema ainda protege alguém além dos poderosos, quando o centro exige lealdade, mas já não entrega segurança, quando todo mundo percebe que algo está errado, mas ninguém tem coragem, força ou interesse para consertar. Naquele salão em Ravenna, Rômulo Augusto talvez não entendesse tudo isso. Ele era só um garoto. Talvez estivesse com medo. Talvez sentisse vergonha. Talvez nem soubesse que naquele instante estava encerrando um capítulo de mais de 1000 anos de história romana no Ocidente. Mas a cena é quase perfeita demais para parecer real. O último imperador carregava o nome do primeiro rei e do primeiro imperador, Rômulo. Augusto, como se a própria história tivesse escolhido um nome simbólico para fechar a porta. E quando Odoacro saiu daquele salão levando a coroa, talvez ninguém ali tenha ouvido o som verdadeiro daquele momento. Não era apenas o som de passos militares sobre o mármore, era o som de uma era terminando. Roma não morreu gritando, Roma morreu em silêncio, com uma caixa enviada para Constantinopla, com um menino poupado, com um general bárbaro governando a Itália, e com o mundo antigo dando seu último suspiro antes de se transformar em outra coisa. A Idade Média não começou em uma manhã, mas se você quisesse escolher uma cena para representar essa virada, escolha aquela. Um trono grande demais, um garoto pequeno demais, um império cansado demais e uma coroa que já não tinha mais cabeça para sustentar.